Vamos abrir a Bíblia em Esther. Agora vai ficar muita gente, não vai... Tem Esther na Bíblia, pastor? Tem, ó. Vai ser arrebatado do seu livro agora, que vai demorar a achar, mas eu espero. É um livro que quase a gente não lê, né, irmão? Passa muito batido, mas toda a Bíblia, assim, toda a Escritura é proveitosa. Toda ela, não tem nada que pode excluir, não. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E tem algo para ensinar a nós, ó. Nesse livro aqui, eu estava meditando hoje, falei, é isso aqui. E Deus quer falar com a gente nesse dia, nessa noite, através dessa serva de Deus. Fala, serva de Deus. Quem é servo e serva de Deus aí? Então, eu vou dizer aos meus servos, né? Esther 4, vamos ler para anunciar, né, irmão? Se a gente ler o capítulo todo, o texto, a história toda, a gente vai dar meia-noite aqui, né? Então, eu vou citar alguns versículos, só para nós ter a nossa meditação desta noite. 4, versículo 14. Vamos lá. Vamos começar no 13, né? Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagine em teu ânimo que escapará na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calarde neste tempo, fala neste tempo, o socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Fala assim, quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. É a palavra de sabedoria, né, irmão? Quem sabe? Então, você tem que entender o seu tempo. Mas do que eu estava falando para a Esther, entender o tempo dela. Se você não entender, você fica perdido. Vamos continuar aqui para nós já meditar, né? Então disse a Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebeis, por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças, também assim jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Quem quer receber a vitória? Pode assentar no nome de Jesus. Essa é uma história linda, né, irmão? Mas é um momento que o povo estava passando, um momento tão difícil, né, irmão? Porque o propósito do diabo, Jesus falou, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Tudo que Deus criou, tudo que Deus ama, Satanás quer destruir. E principalmente o seu povo. Então, toda a história da Bíblia, você vai encontrar o diabo sempre tentando dizimar Israel, destruir Israel. Porque Satanás quer fazer isso. Claro que ele nunca conseguiu e nunca conseguirá. Mas temos que entender que há um inimigo
quer te destruir, quer destruir tua casa, quer destruir sua vida, quer destruir tudo que você tem. Você tem que entender que é o inimigo. No caso aqui, Satanás é a figura de Naamã. Ele vai usar alguém que odeia o povo de Deus, para tentar usar a pessoa para destruir o povo de Deus. Por que destruir o povo de Deus? Porque é o único povo que não se sujeita a ele, que não se dobra a ele, que não aceita o governo dele. Então aqui é um lugar idólatra, é um lugar cujas leis não é a lei de Deus, mas o povo de Deus está inserido lá. O povo de Deus está lá quando foi levado cativo, está lá, mas mantém o padrão, mantém a lei, mantém tudo que eles aprenderam de Deus, e isso perturbou Satanás, isso perturba Naamã, isso perturba, porque é um povo que não se sujeitava às leis deles. Então o que ele faz? Ele elabora um plano, sempre está elaborando plano, estratégia, a destruir. Você lembra no tempo de Daniel? Ele viu que não conseguia pegar Daniel. Ele viu que nada achou em Daniel. O que ele faz? Elaborou uma lei, para que ninguém pedisse nada a ninguém, senão o rei, pelo período de 30. O que eles estavam querendo fazer? Parar a oração de Daniel. A Satanás. Ele sabe o valor da oração. Ele queria parar Daniel só 30 dias. Mas eu acho tão lindo, eu cito isso sempre, vocês já me ouviram, que olha como é que Daniel valorizava o tempo que ele tinha com Deus. Como muito não valoriza. Olha como é que Daniel valorizava, que ele escolheu morrer do que abrir mão do tempo dele com Deus. Olha como é que ele valorizava isso. Eles, mesmo a Bíblia fala, mesmo ele sabendo que a lei foi assinada, fala assim, ele foi orar, como costumava fazer. Ou seja, não estava nem aí para a lei. Estava em comunhão com o seu Deus. E aqui é a mesma coisa. Aqui Satanás agora vai usar Naamã, que é a figura das trevas, figura do diabo, para elaborar uma lei, para dizimar o povo de Deus, para destruir o povo de Deus. Se você ler no capítulo 3, está lá, ele vai até o rei e fala com o rei, tem um povo aí, tem um povo aí, que não se sujeita à sua lei, um povo diferente, vamos destruir eles. E deu até uma grana lá, vendeu, para que o rei elaborasse uma lei para destruir o povo de Deus, e o rei caiu. Não é um cristão, caiu. E assinou a lei. E quando ele assina a lei, você vê aí no país, no Brasil, quantas leis que estão elaborando, tu acha que eles querem pegar ímpio? Tu acha que essas leis que estão elaborando, eles estão pensando no ímpio? O ímpio aceita qualquer coisa. Aí tanto faz. Ele quer pegar a igreja. Ele quer pegar o povo de Deus. Porque ele sabe que o povo de Deus é o único povo que não se sujeita a essas leis. E quem está por trás disso? O diabo. Então não é diferente. Satanás quer destruir a sua casa, a sua família, o seu lar, e ele quer usar as leis para destruir os princípios da família, para destruir o princípio do casamento, para destruir tudo. Para destruir, ele precisa tirar Deus de cena. Precisa tirar a palavra de Deus de cena. E quantos lares hoje ainda não está mais firmado na palavra de Deus? Quantos lares de cristão está sendo destruído porque a palavra e os princípios de Deus estão saindo? Entrando nos princípios do mundo, entrando nos valores do mundo, entrando nos ensinamentos das trevas. Nós temos que posicionar como povo de Deus.
Fala, glória a Deus! Então, Amã foi e conseguiu isso. Então, quando Mardoqueu, um servo de Deus, e o povo de Deus ouviu que a lei estava... Foi um desespero. Foi uma lamentação. Trouxe tristeza. E agora? Mas Deus não dorme. Deus não cochila. Não dormitará o guarda de Israel. Deus está sempre atento ao seu povo. E Deus está sempre na frente. O amanhã pertence a Deus. Então Satanás não sabia, mas Deus já estava formando o seu plano, o seu escape, a sua saída para o seu povo. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus dará livramento para você. Deus dará livramento para a sua família. Deus dará livramento para a sua casa. Satanás nunca pegará Deus de surpresa. Deus cuida, protege e livra o seu povo. Vamos aplaudir o Senhor. Abaixo e deface, glória a Deus. Você não vê Deus falar Deus aqui, mas você vê Deus agindo. Então Deus vai usar quem? Mardoqueu. Para o Espírito Santo está usando ele. Porque Esther, sobrinha, Mardoqueu criou ela. Mardoqueu conhece ela, sabe quem ela é. Mas pela providência divina, ela chegou num lugar, numa posição. Ela agora, depois que a vestir foi tirada, ela entrou no lugar. Mas tudo já era Deus agindo. Tudo já era Deus movendo. Mas só que a Esther não sabe. Ninguém sabe. Mas agora, o Espírito Santo vai usar Mardoqueu para mandar uma mensagem para a Esther. Ô Esther, a lei foi assinada para destruir todo o povo. Fala com o rei. Você está aí no reino, você está aí no palácio, você é a pessoa mais próxima do rei. Fala com o rei em favor do seu povo. Intercede, Esther, em favor do seu povo. E quando Mardoqueu manda essa mensagem para Esther, manda uma réplica da lei, fala com ela o que está acontecendo, o que Esther faz? Esther pensa na sua posição. Esther pensa nela. Esther não está pensando. O que ela fala para Mardoqueu? Mardoqueu, ninguém pode comparecer diante do rei se não for chamado por ele. Quem for diante do rei, sem for chamado, uma sentença é a morte, salvo se ele estender o cetro. E até hoje, 30 dias, eu não sou chamado. Mandou essa mensagem. Aí Mardoqueu teve que mandar outra mensagem. Agora uma mensagem para sacudir Esther. Sabe o quê? A primeira mensagem ele mandou para interceder, mas agora ele vai acordar ela. E isso é que Deus quer fazer aqui nesta noite. Ele quer acordar você para a posição que você está. Então, quando Mardoqueu recebe essa mensagem, nós lemos a partir do versículo 14. E Mardoqueu envia outra mensagem. Ô Esther, se tu calar agora, o socorro virá. E Deus não precisa de nós. Se você se calar, se você não assumir a sua posição, se você não entrar nesta batalha, se você se acovardar, Deus levanta alguém, mas você vai perecer. Você e a casa do seu pai. Esther, quando recebe, deve ter um choque. Mardoqueu continua. Quem sabe, Esther, foi para esse tempo que você chegou até aí. Quem sabe não, foi para isso. Aí falou, quem sabe? Entenda o propósito, por que você está aí, Esther. Entenda o propósito, porque Deus te colocou aí.
Então você tem que entender o seu propósito e não ficar indiferente, assumir o seu lugar e entrar na batalha em favor da sua casa, da sua vida, da sua família, do seu lar, porque você tem contato com o rei, porque só o rei poderia mudar aquela sentença, só o rei poderia revogar aquela lei, e só Esther tinha acesso a ele. Só Esther estava numa posição que poderia entrar na presença do rei. E como é que ela faz? Ela tenta ficar indiferente, como se nada está acontecendo, porque ela está numa posição boa, ela está bem acomodada. Então ela fica indiferente, ignora. Irmão, não ignora o que está acontecendo à sua volta. Não ignora as batalhas que você está enfrentando. Não pense que você vai escapar por ignorar isso. Você também vai. O diabo veio para destruir todo mundo. E Esther, ela é uma serva de Deus. Mas por causa da posição que ela está indiferente. Ela está ignorando a responsabilidade dela. O propósito para qual Deus colocou ela lá. Você acredita que Deus tem um propósito na tua vida? Quem acredita, levanta a mão. Você acredita mesmo que Deus tem um propósito? E você não foi um fruto do acaso? Deus nunca criou nada sem propósito. Se você está aqui me ouvindo, se você conhece Jesus, se você foi salvo, e se você não está salvo, mas está me ouvindo, Deus tem um propósito. O importante é descobrir o seu propósito, para que você não fique na inércia, para que você não fique sem direção, para que você não fique vazio. Porque se você só vai se realizar quando você entrar no propósito de Deus. Porque nada que você fizer terá preenchimento em você, porque você está fora do propósito. Então Esther está na posição, ela é rainha. Mas Deus não colocou ela lá só para ser rainha. Deus colocou lá por um propósito. Por uma hora específica. Por um momento. Esther não sabe. Talvez você também não sabe. O propósito seu. Dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu casamento, dentro da igreja, dentro da sociedade, dentro do lugar onde você trabalha, qual o propósito para qual Deus te colocou ali. Tem que descobrir, irmão, porque a gente não está aqui só para adquirir riqueza daqui. Nós estamos aqui para servir a Deus. Para a glória a Jesus. Vamos aplaudir bem forte. Para Deus tem um propósito. Foi pregado aqui, foi sexta-feira, né, irmão? Há tempo para todo propósito. Então chegou o tempo de Esther. Mas só que ela não sabia. Até que Mardoqueu manda uma mensagem. Até que Mardoqueu fale com ela. Quem sabe, Esther? Quem sabe? Não foi para esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo. Não é o tempo de Esther. Não é o tempo de Moisés. Não é o tempo de Paulo. Nós estamos vivendo o nosso tempo. E quem sabe foi para esse tempo que Deus te levantou. Quem sabe foi para esta hora que Deus te chamou. E se você ignorar isso, pode perecer você. Jesus, quando nasceu, ele sabia por qual o propósito que ele havia nascido. Ele sabia o porquê ele estava aqui. Ele não estava perdido. Ele não estava em inércia, sem direção. Ele tinha luz. Ele sabia para que ele estava aqui. E tudo que Jesus fazia era para cumprir o seu propósito. Era para cumprir o que Deus chamou ele. Tudo que Jesus fazia era para cumprir a sua missão. Cada um de nós tem uma missão. Uma missão. A missão de Jesus era salvar a humanidade.
era resgatar as almas que estavam perdidas. Tanto que você está aí, tanto que nós estamos aqui. Já pensou se Jesus desistisse? Já pensou se Jesus no Getsemane voltasse para trás? O propósito de Deus não tinha sido cumprido. E eu não estava aqui, nem você, ninguém aqui. Para você ver o tamanho do propósito que Deus tem. É de gerações. Fala glória a Deus. Eu quero te falar da importância que você tem, irmão. A importância, o propósito que Deus tem para você. A missão que Deus tem para a sua vida. Nada é coincidência. Deus tem um propósito em tudo. Fala glória a Deus. Você não entrou para aquela porta, você não aceitou Jesus, você não é um crente, porque você não tinha mais nada para fazer. Não, foi o Espírito Santo, é que te tocou, é que te chamou. Por quê? Porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem algo a fazer através da sua vida, irmão. E Deus tinha algo a fazer através de Esther, mas só que ela não entendia, é a importância que ela tem, a importância para o povo, ela é salvar aquela geração. Já pensou se ela retrocede? Já pensou se ela desiste? Já pensou se ela se entrega? Todo mundo tinha morrido, todo mundo tinha se cumprido, e o plano de Deus não tinha cumprido. Por quê? Porque ela ficou com medo, porque ela viu um momento, a posição que ela está, ela não quer abrir mão, mas quando ela recebe a mensagem de Mardoqueu, ela mudou a cabeça. O Espírito Santo muda a sua cabeça, ou seja, que o Espírito Santo muda o seu pensamento, assim, transformai-vos. Fala bem forte, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qual o propósito disso? Vamos completa? Qual o propósito disso? Para que possais o quê? A boa, perfeita e agradável vontade. Agora, sem a mudança, sem a transformação, como tu vai saber? Então, precisava de Esther mudar a cabeça. Ô Esther, você não está aí só para assumir uma posição de rainha, não. Deus tem um propósito com você, Esther. Você está aí, Esther, para interceder. Se você retroceder, o que a Bíblia diz? O justo viverá e se ele a minha alma não terá prazer nele. Uma coisa você nunca vai poder fazer, retroceder, recuar, desistir. Nunca nem passa pela sua cabeça isso. E se passar, expulsa, porque é Satanás te puxando para o lado dele. Mas Deus quer que tu avance, Deus quer que você reaja, Deus quer que você assuma a posição de quem você é na verdade. Em Cristo você é mais do que vencedor. Vamos aplaudir a Ele. Glória a Deus. Oh, maravilha! Fala, tudo eu posso. Fala mais forte, tudo eu posso. Naquele que me fortalece. Que Deus te fortaleça nesta noite. Que Deus renove você. Renove a sua convicção, a sua esperança, o seu amor por Ele. Tudo que está diminuindo em você, que Deus te renove agora. Porque tudo você pode, mas só que nem em você, é nele. Nele você pode. Então Esther agora vai assumir a posição. Agora ela não está se importando com a posição de rainha, porque agora ela tem que renunciar a tudo para cumprir o propósito de Deus. E renunciar não é fácil, é? Agora ela vai ter que perder a posição dela de rainha. Ela está pondo em risco a sua posição. Ela quer assumir quem ela é de verdade.
ela é judia, ela é do povo de Deus. Agora é a hora de Esther assumir a sua posição, não de rainha, mas na presença de Deus, de quem ela é. Mardoqueu manda uma mensagem, fala: Esther, você esqueceu de quem você é? Quem você foi chamada para fazer? Quem sabe, Esther, você assumiu essa posição porque Deus tem para esse tempo. É claro que a Bíblia não relata, mas eu acredito que Esther pensou, meditou. E a palavra de Deus, irmão, ela tem que te trazer isso. Se ela não te trazer isso, falei na mensagem, ela tem que fazer você pensar, tem que fazer você refletir, tem que fazer você analisar a sua vida. Isso a palavra de Deus tem que fazer. Se ela não fizer isso, não valeu de nada a pregação. Você tem que sair daquela porta e pensar no que você ouviu. Então, eu acredito que Esther pensou, refletiu. E agora ela vai assumir uma posição diferente. Quem quer assumir uma posição diferente? Levanta. Você está meio inércio, sem saber o que fazer também. Esther vai assumir uma posição não de rainha, de quem realmente ela é uma serva de Deus. Então ela vai falar para Mardoqueu: Mardoqueu, manda todo mundo jejuar. Agora vai assumir a posição de guerra espiritual, porque para vencer lá, aqui, você primeiro tem que vencer lá. Ela assumiu a posição de quê? Jejuar. Manda jejuar. Manda o povo jejuar por mim. Mas não é o povo só também, não. Eu também vou jejuar. E tem gente que pede oração, mas ele não ora não, né, irmão? Eu também vou jejuar. Eu e as minhas concubinas. 3 dias. Quantos dias? Ao jejum aí. Jesus falou que essa casta de demônios só se espere com jejum? Tem batalha que é só assim, meu filho. Tem batalha que tu não vai vencer no grito, não. Não vai vencer de outro jeito, não. Você tem que entrar mesmo. Você tem que posicionar mesmo. Talvez você está sofrendo combate na sua casa, combate na sua família, combate até mesmo interior seu. E tu não sabe como se libertar disso. Tem aqui, ó. Entre em jejum, em oração, entre em guerra. Toma uma posição, porque se toma posição, Deus será com você. Mas sem tomar posição, Deus está fora. Aí Esther agora fala para Mardoqueu: manda que jejue 3 dias e 3 noites, não coma nada, e eu também vou jejuar. Depois eu vou ter com o rei. Se eu morrer, se eu perecer. O que está falando assim? Fala assim: ela entregou agora o resultado na mão de Deus. Está na mão dele. Se eu perecer, perecer. Agora Deus está pronto a agir. Agora Deus está pronto a trabalhar. Alguém se lançou na mão dele. Alguém se lançou na mão dele. E se você se lança na mão dele, Deus vem, meu filho. Deus age, Deus opera, Deus faz a obra, porque alguém resolveu confiar nele e deixar o resultado com ele. Se eu perecer, eu pereci. Agora tu largou a posição de rainha, largou a posição tudo e partiu para a batalha. Fala, glória a Deus. Quem está disposto a descer aí? Quem está disposto a assumir mesmo a posição? Quem está para parar de inércia, parar de ignorar e assumir de vez quem você é? Hein? Você quer assumir ou não quer assumir a sua identidade? Você não assumir a sua posição diante do Criador, do Rei, do Jesus que você confessa que Ele é o Senhor da sua vida. Hein? Você não pode, Jesus falou, não podem servir a 2 senhores. Ou dedicar a um e desprezará. A Esther teve que abrir mão de alguma coisa para entrar ou para cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus é salvar, é libertar, é transformar, é
é fazer a obra, é desfazer toda a obra do diabo. Ele precisa de alguém que esteja na posição, que esteja na brecha, que entenda o propósito, que entenda a visão. Deus amou o mundo de tal maneira. A visão de Deus é o mundo, é as almas, é as famílias, é os lares, é as casas. Deus se manifestou em Cristo para desfazer a obra do diabo. Então temos que se levantar, gente. Temos que parar de ficar na inércia, só levando pancada, só murmurando, só chorando, só reclamando. Não! Assuma a posição e entra na peleja, e Deus será com você nessa batalha e vai conceder a vitória, porque o resultado está na mão dele. Aleluia! Levanta a mão para adorar. O resultado final, irmão, não está na mão de Satanás, não está na mão daquele fofoqueiro, não está na mão do mundo. O final está na mão de Deus. Se você assumir a posição, Deus vai fazer a obra. Deus vai escrever o final da história. O final da história é que o povo vai perecer em tal dia. Mas quando alguém se entrega, aleluia, quando alguém entende, quando alguém se posiciona, Deus está pronto a mudar a sentença. Deus vai mudar a sentença. Deus vai mudar a sua sentença. Você não vai acabar desse jeito. Você não vai terminar desse jeito. O seu final não será esse. Deus vai fazer algo, mas através de você, irmão. Deus trabalha através de você. Aqui Deus está trabalhando em você. No tempo, no momento que eu estou pregando, Deus está trabalhando em você. Mas quando você sair daquela porta, Deus vai trabalhar através de você. Deus quer fazer a obra, mas a pessoa se ignora. Aqui que mandou que eu vou, tu vai perecer, meu filho. Tu acha que vai escapar do que está vindo por aí? Você acha que é brincadeira a Bíblia? Você não sabe o que está vindo aí, não. Você não tem ideia do que Satanás está planejando. Você não tem ideia do que o inimigo está maquinando contra você, contra a igreja, contra a tua casa. Você não tem ideia que Satanás tem preparado para destruir você. Só tem como escapar entrando na presença de Deus. Entrando, entendendo o propósito do Senhor, porque essa porta, Satanás não vai prevalecer contra a sua igreja. Fala amém. Vamos terminar, né? Então Esther, por minha posição, jejuou e entregou o resultado na mão de Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Entregar, irmão, é confiar. Se você não confia, tu não entrega. Faltou um pouco de confiança, Esther, mas Deus entrou no meio, usou Mardoqueu para sacudir ela, acordar ela. De vez em quando nós precisamos dar. Alguém precisa sacudir a gente acorda. Reage. Se levanta. É ou não é? De vez em quando alguém tem que sacudir a gente. Acorda, irmão, levanta a cabeça. Você fica assim. Irmão, levanta a cabeça. Maior é aquele que está com você. Maior é aquele que está com você. Eu vou falar até você acreditar. Maior é aquele que está com você. Você é fraco, mas ele é forte. Você não pode, mas ele pode. Creia nele. Se você não crê, como que ele vai fazer a obra? Se você não posiciona, como que ele vai se manifestar? Deus tem que livrar o povo, mas ele precisa que você entenda que a posição que ela está, é Deus que colocou ela lá. Então, quando ela decide, entrega o resultado na mão de Deus. Vamos ler o versículo 5, o capítulo 5, para a gente terminar. Ela fez, Mardoqueu também fez tudo que foi passado. Então está uma comunhão, está em conjunto, todo mundo jejuando.
todo mundo, porque está todo mundo no meio. Você pensa que o inimigo quer matar só um, só eu, só o pastor, e quer matar todo mundo. Então nós estamos tudo na mesma batalha. Nós estamos tudo na mesma batalha. Não pensa que é só você, não. Que às vezes a pessoa fica dando uma de coitado, pensando que é só ele. Não, está todo mundo na peleja, meu querido. Está todo mundo passando a batalha dele, ó. Para a glória a Deus. Mas juntos nós vamos vencer em nome de Jesus. Pedro falou assim: o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor como um leão, buscando a quem possa atacar. O que ele disse? Resiste firme na fé, porque o mesmo sofrimento estão acontecendo com vossos irmãos no mundo. Fala para o seu vizinho, não é só você não. Não fica dando de coitado não, que isso é você não. Tem gente passando uma coisa pior do que a sua. Resiste na fé, levanta a cabeça, assume a posição e Deus te dará a vitória. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Nesse capítulo 5, sucedeu, pois, que ao terceiro dia. Que dia? Esse terceiro dia fala de muita coisa, né, irmão? Fala assim, o terceiro dia é o dia da vitória, é o dia que Jesus se ressuscitou. Fala o terceiro dia. É um número profético, né, irmão? Terceiro dia, Esther se vestiu das suas vestes real e pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente à porta do aposento. Versículo 2. Sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Quem deu essa graça a ela? Quem deu essa graça a ela? Sem isso ela não vencia. Sem a graça de Deus nós não vencemos. Jesus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é o suficiente. Em Cristo nós temos abundante graça. Chegai-vos ao trono da graça, a fim de ser ajudado em momentos oportunos. Recebeu, mas o que está por trás disso? Assim, jejum, oração, posicionamento. Agora o resultado é com Deus. Quando ela chega, irmão, eu acredito, quando ela pintou na porta, o Espírito Santo já arrebentou as barreiras, tudo. O rei já está vendo diferente. Achou graça aos olhos dos reis. Quando você entra na presença de Deus é diferente, né? Amém? Vamos terminar? Quem quer terminar, diga amém. Ninguém quer terminar, então vamos continuar, né? Olha o que o rei fala. Achou graça aos olhos. O rei, fala assim, o rei apontou para Esther com cetro de ouro. Cetro é poder, irmão. Cetro é o quê? Salvo que, se o rei apontar o rei. Já falou lá, salvo, só tem um jeito, Maduquinho. Se o rei apontar o cetro. Para isso ele tem que chamar eu, mas não chamou. Ela não foi sozinha, né, irmão? Deus está com ela ali. Você crê que Deus está com você? Não. Você crê ou não? O que Jesus disse? Eis que estou com todos os? Para quê? Para te dar graça. Para você vencer. Mas para Deus vencer, para Deus operar, irmão, para Deus fazer alguma coisa, tem que haver um posicionamento. Tem que sair da inércia, tem que descer. Você não tem que estar preocupado com posições. Eu não posso ficar preocupado com a posição que eu estou.
Eu tenho que fazer igual o Jairo, descer da posição e se humilhar diante do mestre. A filha de Jairo está doente, está quase à morte. A posição dele não vai salvar a filha dele. Tá? Jairo é um líder, mas a posição vai salvar ele? Tu acha que a sua posição te salva? Só Jesus te salva. Só Jesus pode te dar livramentos. Só Jesus pode proteger sua casa. Se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Se Deus não edifica, em vão trabalha os que é. Todo o seu trabalho será em vão se Deus sair, irmão. Deus é o mais importante. Deus é o principal. Deus é o primeiro. Fala glória a Deus. Trabalho é importante, vida é importante, sonho é importante, mas sem Deus isso não é nada. Em vão trabalha o que é? Edifica. Se Deus não está edificando, não podemos perder Deus de vista, irmão. Esther quase perdeu, por causa da posição. Quase que ela perde Deus. Mardoqueu teve que acordar ela. Ô Esther, tu lembra quem você é, não? Não lembra quem você é, não? Se você se calar, se você ignorar, se você ficar indiferente do que você é, livramento vem para o povo, mas para você, vai morrer você e sua casa. Você tem que entender a sua casa, a sua família, o seu lar. Fala glória a Deus. A responsabilidade que pesa sobre o meu e sobre o seu ombro. Deus te salvou para isso. Senão você já tinha ido, irmão. Se Deus está te conservando em vida, há um propósito. Entenda o plano e o propósito de Deus na sua vida. Fala amém? Agora Esther está recebendo a vitória. O que o rei aponta o cetro, mas o que? Que tinha na mão, e chegou, assim, a Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Quando ela toca, então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Fala amém. O céu inteiro, a metade do céu vem, meu filho, para te ajudar. Quem crê que os anjos estão aqui? Os anjos estão agindo aqui. Deus está operando através dos seus anjos. Agora é a hora de Deus, irmão, reverter aquela situação. Porque alguém posicionou. Agora é a hora de Deus reverter. Se você continuar lendo, tu vai ver o que aconteceu. A situação foi revestida. O dia foi marcado pela derrota do povo de Deus. Deus reverteu o dia da vitória deles. O que pensava o povo que ia já morrer naquele dia, Deus virou o cativeiro, reverteu a situação. Mas tudo começou por quem? Porque alguém posicionou. Porque alguém assumiu a sua posição. Todo aquele povo foi livre, abençoado. Vamos aplaudir o Senhor. Olha, uma coisa que é muito difícil é a pessoa sacrificar a si mesma. Teve uma mensagem para me terminar, um testemunho de um irmão que me ministrou uma palavra dessa, irmão da Presbiteriana, esqueci até o nome dele, e falou para mim assim: pastor, dá dinheiro até alguém pode dar, mas é difícil dar de si mesmo. As pessoas não querem dar de si, e Jesus deu de si. Doar a si mesmo não é fácil, não. Exige renúncia e sacrifício. Exige assumir ou abrir mão de tudo. Isso não é fácil. Para cumprir um propósito não é fácil. Mas Esther venceu, né, irmão? Que Deus te acorde, irmão. Que você não fique, ignore as coisas que estão acontecendo à sua volta. Há uma lei maligna, há uma sentença de morte.
do diabo. Ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Então nós temos que posicionar, para que ele não venha cumprir esse plano da nossa vida, mas que venha reverter. Deus venha abençoar o seu lar. Deus quer abençoar a sua casa. Jesus veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. Vamos aplaudir ele mais uma vez. Fica de pé nesta noite.